na mira do Canal 15. 25 anos era essa idade minha, em 1998, quando participei dessa operação em Wellston, uma cidadezinha pacata, localizada na Flórida. Era uma tarde de setembro. O telefone da delegacia tocava repetidamente, uma penca de reclamações sobre um canal de TV, com programas inadequados, passando em plena manhã, quando as crianças estavam em casa, se entretendo em frente à televisão. Foram exatamente 3 meses até todo esse inferno terminar, simplesmente por não conseguirmos entender bem a situação. Vamos lá. Esse canal simplesmente surgiu do nada. Não sabemos quando ou em que momento os estranhos programas se deram início. Conversando com uma das pessoas que ligaram naquele tempo, ela disse que o canal só era estranho, mas os acontecimentos daquele dia foram a causa de toda a confusão e a enorme quantidade de pais furiosos querendo uma explicação. Eu era novato na força policial. Alguém tinha que assistir os programas enquanto outros tentavam localizar de onde vinham o seu sinal. Tive que fazer anotações, ouvir pessoas, trazer informações, gravar o que passava, esse tipo de coisa. Anotei toda a programação do canal, das 5 às 23h59. Quando dava exatamente meia-noite, as famosas barras coloridas apareciam. Talvez entrasse em manutenção, não sei. E ficava assim até voltar à programação normal, às 5 da matina. De início achei que estavam exagerando, que não precisavam da algazarra e escândalo que fizeram. Mas eu mudei de opinião quando passei a assistir tudo. Eu entendi bem o motivo. Eu deixarei primeiro um pequeno resumo sobre a programação para vocês entenderem o que se passava. 5 horas. Celebrities. Celebrities é um tipo de show de fofoca, onde se falavam de vida de celebridades, curiosidades sobre famosos e toda essa baboseira. Não tinha nada de errado com o programa, exceto que não me recordava de nenhum famoso que aparecia nele. Os apresentadores os tratavam como se fossem super estrelas, conhecidas por todo mundo, mas eu juro que nunca tinha ouvido ou visto essas estrelas, da música, do cinema, etc. Um tal de Edward Drum era o ator mais comentado. Cheguei a fazer pesquisa sobre ele, porém não encontrei nenhum grande ator com esse nome. Às 6h30, Marx and Friends, um desenho infantil sobre um garoto inocente e seus amigos. Nada de muito novo, era um clichê, tipicamente animação educativa para entreter criança. Entretanto, a animação incomodava, parecia aqueles desenhos russos que passavam na União Soviética. Uma hora tudo parecia normal, depois virava uma explosão de cores, como se os personagens tivessem usado LSD do nada. Era irritante, porém nada demais. 7h20. GM ou Good Morning é um tipo de noticiário da manhã, notícias de acidentes, etc. O que tinha de estranho nisso? Bem, todos os acidentes noticiados não aconteceram. A polícia local saberia se um maluco da cidade tivesse perdido o controle ao dirigir embriagado ou atropelado um monte de gente na calçada. Nós nunca tivemos notícia desses acidentes, muito menos das pessoas que causaram. Novamente cheguei a pesquisar sobre isso, mas sem sucesso. 9h30. Cooking with Mary, um programa de cozinha liderado por uma mulher de nome Mary. Ela estava na casa dos 40 anos, com seus cabelos negros e um olhar penetrante que me incomodava. Porém, o que mais me perturbava era o seu sorriso. Eu tinha a impressão de que seus dentes eram pontiagudos e ela sempre cozinhava sorrindo, deixando tudo mais difícil para mim. Ela usava ingredientes no mínimo exóticos. Alguns eu nem sabia que existiam. 11h50. Masked Rose. Aqui é onde comecei a perceber que as coisas estavam indo longe demais. Esse estranho seriado contava a história de uma família vivendo coisas normais do dia a dia. Entretanto, tinha um detalhe.
Todos andavam sem roupa e usavam máscara gringa, isso incluindo também as crianças que participavam do show. Como era possível isso? Não podia ser possível. Eu não queria acreditar no que estava vendo. Isso não poderia passar naquele horário. E mesmo que passasse na alta madrugada, crianças não deveriam participar daquilo, nem interagir com aqueles adultos completamente pelados. Eu pedi logo para que o sinal fosse achado, para descobrirmos quem estava por trás do estranho canal 15. 13h40. Mais desenhos estranhos. Outra vez uma onda de desenhos duvidosos voltava a passar, um atrás do outro. Um era um garoto que corria pela floresta e parecia não chegar a lugar nenhum. Outro era de um homem que, cansado de ser sozinho, sequestrava uma garotinha e forçava ela a ser sua amiga. E tinha um outro de um cara que perdeu as duas mãos ao trabalhar em uma fábrica esquisita. Além das animações, agora histórias também me incomodavam. 15h20. Afternoon Movies, uma sessão de filme da tarde. Foi aonde assisti pela primeira vez e última vez um filme sobre duas crianças que moravam com seus tios. Então, um dia decidiram invocar um estranho ser no porão da casa para pedirem proteção. A criatura mata os tios e os garotos decidem sair pela rua, procurando mais pessoas que eles não gostavam, para que o demônio o matasse. Nunca mais vi esse filme em lugar nenhum. 17h15. The Novice Command of John Long. Um programa de stand-up normal, porém, o apresentador usava um tipo de burca. Confesso que não esperava mais nada desse canal. Então, entra o comediante. Ele usava um saco plástico azul na cabeça, com 2 buracos para os olhos e um para a boca. Logo, a câmera muda, focando na plateia. Era somente bolas com o rosto desenhado. Eu pude ver uma das câmeras, mas não havia ninguém operando. As piadas não tinham conexão, não tinha fim, e ele não estava animado para contá-las. 18h. Charles, detalhes. Um homem velho, sentado em uma cadeira contando história. Chuto dizer que tinha uns 60 anos. Ele passava uma impressão largada. Possuía barba e era esguio, e usava roupa muito larga. Uma camisa de manga longa, quadriculada, e uma calça característica dos anos 60 ou 70. Eu não pude ver o cenário, pois não havia luz do fundo, somente uma vela em sua mesa. A câmera se aproximava, chegando mais perto do seu rosto. Nesse ponto, eu já podia ver algumas cicatrizes e feridas em sua face. Ele começava a contar a história, mas essas foi a que mais me chamou a atenção. Era sobre uma moça cega, que as pessoas passavam a mão e ela não poderia ver e nem achar quem foi. Ele interrompia às vezes com uma tosse seca ou limpando a garganta. Mas seguindo a história, dessa vez, o homem contou que ela sentiu uma mordida em sua coxa esquerda. Entretanto, ela não havia saído de casa esse dia. Também não tinha só uma ou duas mãos a tocando, mas sim várias. Junto a isso, a moça cega ouviu sons, vozes e risadas. No final, o velho esboça um sorriso perturbador e diz para a câmera: "É triste ser cega e louca, não é mesmo?" 18h40. Genesis The World New Shurk. O programa religioso era chato, pois parecia que não terminaria nunca, mas não deixou de me assustar. Esse culto religioso onde um pastor chama alguém possuído ou com problemas para o palco, só que dessa vez era ao contrário. Ele não tirava os demônios, e sim os colocava. Pessoas iam ao palco para serem possuídas por uma entidade a qual o homem, que se dizia ser pastor, falava que iria ajudá-las. Todos deveriam adorar a entidade e permitir que ela entrasse. Era o que ele dizia. 20h. Hit of Consequence. Um game show onde competidores teriam que responder corretamente às perguntas feitas pelo anfitrião. Outra vez tive que saber sobre acontecimentos que nunca aconteceram.
como o fato dos nortistas terem perdido a guerra do Vietnã, sendo que ganharam, e sendo usado como alimentos, uma das melhores formas de se livrar de tantos corpos, segundo o anfitrião. Uma loucura atrás da outra, me deixando bem perturbado. 21:30, Sleep Pink. Não sei muito o que dizer sobre esse, se é um dos mais estranhos ou não. Não me passava medo, e nem nada de muito assustador aconteceu, só que era desconfortável. Era apenas um homem de pijama e um quarto velho e bagunçado. O cômodo só tinha uma cama, nada mais. O estranho cantava uma música sobre dormir, e quando acabava, se deitava na cama. A câmera chegava mais perto, mostrando-o dormindo. Isso durou até as 23:59. Então dava meia-noite e aparecia as barras coloridas. Me senti um idiota assistindo um cara dormindo por todo esse tempo. Agora que eu informei toda a programação, quero falar um pouco sobre a investigação do canal e outros eventos, sendo Cookie Witch Mary um dos principais a causa desconforto nos pais e em mim também. Primeiro, que não tínhamos um ponto de partida. Não sabíamos quem investigar ou como entrar em contato com certas pessoas. Tentamos contratar um dos ganhadores de Hit of Consequência, mas como sempre, essa pessoa não existia, parecendo que sumiu da face da terra. Não sei como explicar. Nossa única esperança era descobrir de onde estava vindo o sinal. O que parecia apenas um pequeno problema se tornou algo fora do nosso controle. Começamos a chamar tudo de Na Mira do Canal 15. O nome surgiu pelo tempo que passamos assistindo, revezando entre um e outro, tentando achar pistas em alguns dos shows. Não podíamos fazer nada. Aconselhamos os pais a não deixar os filhos assistirem nenhum dos programas e que seria melhor para a saúde mental de todos que os adultos também não assistissem. Mas é claro que os adolescentes não iriam obedecer, e isso era um problema enorme. Muitos ficaram traumatizados por causa de uma das histórias de Charlie. Não sei o que o estranho velho contou nesse dia, porque era a vez de um dos meus colegas de assistir o canal. Ele também ficou extremamente perturbado. Por mais que eu perguntasse, ele não me dizia sobre o que era, e nem ele e nem as pessoas que assistiram. Até hoje não sei qual o conteúdo da história. Isso não significou que eu escapei de ver algo ainda mais perturbador do que já tinha visto. Tinha chegado outra vez o meu dia de passar das 5 horas às 23:59 assistindo aquela merda, fazendo pausas apenas para ir ao banheiro ou para comer alguma coisa. Eu não estava no clima. Tinha passado a noite tendo estranhos pesadelos sobre o velho sentado em cadeiras em um quarto escuro, e sobre homens adultos com máscaras gregas fazendo rituais usando crianças como sacrifício. Minhas olheiras entregavam o quanto eu estava cansado, esperando o fim disso tudo. Tudo ocorreu normalmente até as 9:30, quando Cookie Witch Mary começou. Eu já devo ter falado o quanto me sinto desconfortável com essa mulher cozinhando, sentir aquele maldito sorriso macabro dos lábios. Entretanto, desta vez, ela decidiu passar dos limites. Os telespectadores mandaram mais ingredientes exóticos que Mary comentou haver pedido no dia anterior. Uma caixa branca de tamanho médio se encontrava no balcão, que ela usava para cozinhar. Segundo a própria, um presente mandado por um telespectador, que teria pedido para ela cozinhar, uma das especialidades dele. A mulher de cabelos negros abriu a caixa, tirando os ingredientes, cuidadosamente embalado em plástico em uma bandeja de isopor. Eram fatias de carne. Ela fez um sorriso medonho, fazendo aquele maldito sorriso medonho dela alargar ainda mais, me fazendo pensar se uma pessoa normal conseguia tal coisa. Ela resolveu contar que tipo de carne se tratava. Deixe-me dizer, foi aí que eu pedi uns dias de descanso ao meu superior. Minha sorte foi dele ser uma pessoa compreensiva, então ganhei uns dias de folga, me afastando da operação. Você deve se perguntar que tipo de carne era, não é mesmo? Mas no fundo, sei que já tenho uma ideia.
Claro que já deve saber que se tratava de carne humana, mas era carne de crianças. Pelo menos foi o que Mary comentou enquanto cozinhava, normalmente, sem sentir nenhuma pena, sem tirar aquele maldito sorriso macabro do rosto. Mas lembra do meu resumo sobre o Rite of Consequence? A melhor forma de se livrar de corpos. Eu sei que você já entendeu bem o que eu quis dizer. Semanas se passaram até eu voltar ao caso. Recebi uma boa notícia quando fui trabalhar sobre o rastreamento do sinal. Eles haviam descoberto de onde ele estava vindo. Finalmente aquilo iria acabar. Era o que eu pensava. Era o que nós pensávamos na época, quando várias viaturas não perderam tempo em partir até o local. Foi uma viagem de 2 horas para darmos de cara com o maldito terreno baldio. Mais horas se passaram investigando tudo, de todas as maneiras possíveis, encontrando absolutamente nada. Nenhuma ligação ou qualquer coisa que um dia ali tivesse algo. Só poderíamos suspirar e voltar sem qualquer coisa em mãos. Foi daí que o FBI se meteu, logo após a nossa visita ao terreno, deixando claro que isso não era mais problema nosso, que deveríamos apenas voltar, resolver os assuntos de sempre na cidade. Isso não impediu muito de nós de investigar por nossa própria conta e risco, mesmo que não tenhamos achado nada de muito relevante. Como eu disse, foram 3 meses até tudo chegar ao seu fim. Não por termos conseguido arranjar um jeito de parar o Canal 15, mas sim porque ele, assim como ele chegou do nada, ele sumiu do nada. O que penso sobre tudo isso? Apenas de alguma maneira conseguimos durante algum tempo receber o sinal de um estranho mundo paralelo. Foi a única coisa que consegui pensar em todos esses anos, sendo que minha obsessão pelo Canal 15 não diminuiu nem um pouco, apenas aumentou com o passar do tempo. E é estranho como ninguém parece se lembrar desse ocorrido, ou pelo menos finge que não aconteceu. Mas eu tenho um palpite, talvez tenha sido ordens superiores pedindo para apagar qualquer vestígio desse acontecimento. Deixei a polícia há muito tempo, estou por conta própria agora. Mesmo ainda não tendo encontrado nada, eu continuo minha busca obsessiva por respostas. Talvez um dia eu traga mais notícias e grandes descobertas ao mundo sobre este estranho acontecimento que marcou um eu de 25 anos atrás. Até lá, fiquem bem, fiquem seguros.